doutor Rafael, representando o Ministério Público, que aqui nos honra com a substituição do doutor Gustavo. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Com a convocação da conselheira substituta, doutora Ana Raquel, para a composição de quórum, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão de plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª Sessão Ordinária da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2022, às 10h15, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da 2ª Câmara, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, onde reuniram-se os senhores conselheiros: conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro substituto Alberto Pires, TC 4897/2017, TC 11517/2017, entre outros relacionados a contratos temporários. Aprovados acordos 685 a 698, TC 13309/2017, TC 8368/2017, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas resoluções 155 a 164. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 7174/2016, TC 9642/2013, entre outros relacionados a aplicações de multa e aposentadorias. Aprovados acordo 699 a 714. TC 6717/2013, contrato. Aprovada a resolução 165. Relatora conselheira Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. TC 6467/2017, TC 10924/2018, entre outros relacionados a aposentadorias. Aprovados acordos 715 a 723. TC 11289/2013, contrato. Aprovada a resolução 166. Relator conselheiro Fernando Toledo. 10 processos retirados de pauta, por estar em substituição à presidência do Tribunal de Contas. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente passou para a hora das explicações pessoais, onde o doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos comunicou que estará de férias a partir do dia 18/8 a 17/9 do corrente ano. Facultada a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, ata. Não havendo discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Na hora do expediente, concedo a palavra a vossas excelências. Não tendo quem dela queira fazer uso, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, a conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público, doutor Rafael, que oficia nesta corte. De início, presidente, eu tenho a relatar o processo TC de número 11610 de 2018. Esse processo é uma ata de registro de preço sobre o número 7 de 2018, realizado em 9 de julho daquele mesmo ano, celebrado entre o município de Atalaia e a empresa Moraes e Pinto Combustíveis Limitada, tendo como objeto a aquisição de combustíveis e lubrificantes no valor global de R$ 5.752.928, com prazo de vigência de 12 meses, contados a partir da sua assinatura, conforme estabelecido em suas cláusulas contratuais.
procedimento administrativo adotado foi, para o referido ato, foi o pregão presencial, que tramitou sob o número 7 de 2018. O processo teve seu trâmite regular nesta Corte, tendo sido realizada a análise técnica pela CELIC de Fafon, que emitiu o relatório concluindo pela ausência de irregularidades. Ato contínuo ao Ministério Público de Contas, que se manifestou nos autos, através do parecer 1993 de 2022. Esse é o breve relatório, presidente. A palavra, Ministério Público. Presidente, senhora conselheira substituta, em relação à ata de registro de preço relatada pela conselheira Maria Cleide, eu reitero o parecer do Ministério Público, que foi no sentido de opinar pela regularidade da referida ata. A palavra, relatora. Então, desta forma, presidente, eu trago esse processo considerando a documentação constante nos autos e ainda a opinião respectiva da diretoria técnica, bem como citado no parecer ministerial. Eu voto pela regularidade do contrato analisado. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra. Na sequência, presidente, eu tenho a relatar, como também já faço na sequência e sempre trago uma relação dos processos que são para prescrição. São um total de 6 processos. Esses são referentes ao município de Quebrangulo, tratando do descumprimento de obrigações daquele gestor, em especial quanto ao envio fora do prazo regulamentar dos documentos, sendo todos pela prescrição, tendo na condição de gestor o senhor Marcelo Ricardo Vasconcelos Lima. Então, são eles o processo TC de número 12050/2012, referente ao contrato com a empresa Jefferson Alves Firmino. O segundo processo TC de número 2412/2013. Esse é um contrato com a empresa Luciano Bezerra Silva ME. O terceiro processo TC de número 2422/2013. É um contrato com a empresa Rosenilda de Barro Silva. O processo TC de número 2420 de 2013, referente ao contrato com a empresa Roselilda Félix da Silva. O quinto processo TC de número 2430/2013, referente ao contrato com a empresa Maria de Lourdes dos Santos. E o sexto processo de número 7202 de 2013, é um termo aditivo ao contrato firmado com a empresa Ana Lúcia Tenório de Oliveira. Então, destaque-se que até a presente data não houve julgamento definitivo dos autos, ocorrendo a paralisação dos processos por mais de 3 anos, configurando-se assim a prescrição intercorrente. Então, desta forma, presidente, eu já trago esses votos pela prescrição intercorrente. Com a palavra, Ministério Público. Senhor presidente, em relação a esses processos do FUNCONTAS, a despeito da conselheira relatora ter reconhecido a prescrição, o Ministério Público de Contas emitiu pareceres à época, pareceres de 2017, e a época em que o Parquê de Contas se manifestou, ainda não havia consubstanciado a prescrição da pretensão punitiva. Então, naquele momento, o Ministério Público de Contas opinou em todos os autos pela aplicação da multa. Então, apesar dos pareceres serem de anos um tanto remotos, eu reitero todos os pareceres no sentido da aplicação da multa, fazendo esse registro de que são pareceres de 2017. Acredito que a situação processual, por causa do decurso do tempo, se modificou substancialmente. É a nossa manifestação. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Vossa Excelência, continua com a palavra. Por último, presidente, senhora conselheira,
Eu tenho os atos de aposentadorias, também, que trago sempre em lista, um total de 5 processos. Todos eles vêm pelos seus registros. O primeiro é o processo TC 8804-2016, da servidora Antônia Elvira da Silva Rocha. O segundo processo TC de número 1344/2017, da servidora Amélia Berto dos Santos. O terceiro processo TC de número 31311/2016, que será a servidora José Lúcia Castelo Branco Guzmão. O quarto processo TC 2212/2016, da servidora Olívia Cristina Rodrigues Carlos. E por último, o processo TC de número 1121/2016, da servidora Edileuza Ribeiro Rodrigues. Todos eles são dos servidores do Estado, o órgão é o Alagoas Previdência. Então, eu trago também todos eles pelo registro das respectivas aposentadorias. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, mais uma vez eu reitero os pareceres do Ministério Público. Nos processos relatados, o Parquet de Contas opinou pela legalidade dos atos de inativação e opinou pelo respectivo registro. Em discussão? Encerra a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Presidente, desta forma eu tenho a minha pauta encerrada no dia de hoje. Obrigado, conselheira. Pela ordem para relatar, a conselheira substituta, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, doutor membro do Ministério Público de Contas. Senhor presidente, todos os processos que eu tenho na pauta de hoje são todos de mesma natureza, são termos de permissão de uso. Na verdade, são processos que, pela nova resolução, não vão adentrar mais no tribunal, mas como não houve nenhuma menção aos processos antigos, eles têm que seguir o trâmite normal. Então, eu trago todos eles, peço vênia para deixar de fazer a leitura de um a um, já que eles constam dos ofícios que foram encaminhados aos gabinetes de Vossas Excelências, e os pareceres, tanto da diretoria quanto do Ministério Público de Contas, são no mesmo sentido da regularidade, que também é no mesmo sentido do voto que eu trago. Então, nesse sentido, eu gostaria de colocar para deliberação 35 termos de permissão de uso da DITEAL, todos eles pela regularidade. Ministério Público, por favor. Presidente, em todos os pareceres, em todos os processos relatados pela conselheira Ana Raquel, o Ministério Público de Contas opinou pela regularidade de todos os termos de permissão de uso e eu reitero, então, esses pareceres. Em discussão? Encerro a discussão, submeto à votação. Se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheira. Sendo assim, minha pauta fica extinta, senhor presidente. Eu estava verificando aqui na pauta, foi publicado aqui alguns processos da minha relatoria, mas como a situação ainda permanece no mesmo status da semana passada, eu ainda estou assumindo a presidência da Corte, eu gostaria de retirá-los de pauta e depois a gente verifica um novo momento para reportá-los. Muito obrigado. Existe aí na ata. Não tendo mais processo a relatar, concedo a palavra a Vossas Excelências na hora das explicações pessoais. Não tendo quem dela queira fazer uso, encerro a presente, convocando a todos para a próxima em horário regimental e desejando a todos uma boa semana de trabalho.